Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedade das suas respectivas empresas. Vocês pediram, e aqui está. No início, não havia nada. Apenas escuridão. Até que as trevas gritaram de dor, pois naquele instante nascia o multiverso. Um multiverso que deveria ser um, mas se tornou muitos. Este é o planeta Terra, e este mundo morrerá. Será que vocês não entendem? Não há como fugir. Quanto tempo mais eu devo continuar com essa maldição, sendo obrigado a ver terra após terra ser consumida? Por que eu preciso presenciar tantos horrores? Forçado a assistir a agonia do multiverso. E assim, aquele ser misterioso some, sendo levado ao próximo mundo condenado. Esta é a Terra 3. Um exemplo de como cada mundo é diferente do outro. Neste planeta, existem vilões que são similares aos nossos heróis da Liga da Justiça. São conhecidos como o Sindicato do Crime. E por ironia, o herói deste mundo se chama Lex Luthor. Esta é mais uma Terra que está encontrando seu fim. E por perceber isso, Lex Luthor corre para morrer ao lado da sua amada Lois. Mas antes, ele salva seu filho, o colocando em uma máquina que joga a criança para fora daquele planeta moribundo. E novamente aquele ser é obrigado a ver o fim de um planeta, de uma família. O nome dele é Pária, e é amaldiçoado a não poder fazer nada, a não ser chorar por aquelas almas condenadas. Assim, Lex manda seu filho para um planeta onde sabe que ele vai ser cuidado por heróis. E eis que a criança chega na Terra 1, o universo que todos nós conhecemos. A criança foi mandada para o satélite da Liga da Justiça, mas essa base foi abandonada, então ele repousa ali, até ser encontrado por alguém. Eis que conhecemos dois personagens importantes dessa saga, Layla e o Monitor. São dois seres que estão vigiando todas as terras e vendo toda a destruição que está acontecendo, mas estão planejando formas de lutar contra isso. E a chave para salvar todos os planetas do multiverso estava na esperança que heróis e vilões lutassem lado a lado, para que assim pudessem lutar contra aquilo que estava acontecendo. Então o Monitor vê uma alternativa e pede para que Layla se transforme na Percursora. E ao explodir de energia, ela se divide, enviando para cada planeta do multiverso uma versão sua. Então, a Percursora começa sua jornada e recruta guerreiros do multiverso. Solovar, Vesper, Flamejante e Besouro Azul foram os primeiros. Mas enquanto ela acelera entre os desertos de gelo à procura de Arion, algo a possui. Na Terra 2, ela procura Roger Hayden, mais conhecido como um pirata psíquico, que se internou pois não aguenta os efeitos colaterais que seus poderes trazem, mas os poderes dele são necessários. E ela tem tudo o que ele precisa. Eis que a Percursora finalmente conhece Arion, mago soberano de Atlântida, mas ao achar que ela vai o atacar, ele revida antes, porém a Percursora destrói a ponte onde ele estava. Mas o resgata antes da morte certa, afinal, ele não deve morrer, ainda. Enquanto o Monitor a vigia, e jamais imaginaria que um dia ela o mataria. Então todos da Terra 1 e 2 chegam no satélite do Monitor, mas estão tão maravilhados com tamanha tecnologia que eles não notam que estão sendo vigiados, e que isso é uma armadilha. Então, sombras começam a atacar a todos. Eles tentam derrotá-los, heróis e vilões unindo forças para deter um mal em comum, mas de nada adianta. Então todos começam a culpar a Percursora. Até que naquele lugar brilha uma luz tão forte que expulsa as sombras. E quando a luz diminui, permita-me que me apresente. Eu sou o Monitor e convoquei todos aqui, pois os seus universos estão prestes a morrer. Os efeitos continuam acontecendo. Pessoas de um universo enxergam partes de outro. Algumas coisas estão mudando, mas outras não. Batman está atrás de Coringa mais uma vez. E durante a batalha... Socorro! Me ajude! Flash? Mas ele está desaparecido, pensa Batman. Quando Batman se aproxima, ele vê seu amigo se desintegrar na sua frente. De volta ao satélite do Monitor,
Ele diz que todos os mundos do multiverso estão em perigo e prestes a deixar de existir. Explica que toda matéria positiva está ligada a ele e que lhe dá forças, mas que ele está fraco, que seu inimigo está usando a antimatéria para destruir tudo. E se eles não o pararem em breve, o monitor não vai ser capaz de ajudá-los a impedir que seu inimigo destrua tudo que existe. Ele diz que estudou cada um deles, que aquele grupo são os primeiros, mas que outros serão convocados quando for preciso. Eles não sabem se podem confiar no monitor. Eis que a precursora aparece e explica que o monitor ao longo do tempo plantou 5 dispositivos em eras cruciais. Dispositivos que são poderosos o suficiente para conter a onda de antimatéria que está atacando o multiverso, e que eles devem acionar cada uma dessas máquinas quando eles derem a ordem. Mas algo está errado nela. Até mesmo Arion percebe uma escuridão dentro da precursora. Superman voa para encontrar Batman e está espantado, pois na mensagem de Batman ele estava com medo. E se algo conseguiu deixar o Batman com medo, deve ser algo muito sério. E ao explicar que ele viu uma imagem de Flash, o mensageiro da destruição aparece, o Pária, suplicando por ajuda, mas como sempre ele some, deixando ambos os heróis sem entender. Primeiro o Flash aparece e some, agora esse homem misterioso também? No futuro distante, os heróis chegam a um dos dispositivos do monitor e são atacados pelas sombras. E assim como antes, após o ataque, as sombras fogem. A precursora assiste tudo aquilo de longe, rindo, dizendo que nada adianta, todos eles vão morrer em breve, e vai buscar a criança, filho de Lex Luthor da Terra 3. Ela se espanta ao ver que a criança agora é um garoto. No meio tempo, Arion, Manto Negro e o Pirata Psíquico chegam a Atlântida, até que Pária aparece. Nesta hora, o Pirata Psíquico revela sua natureza maligna e tenta controlar as emoções dele para assim controlá-lo. Mas Arion e o Manto Negro aparecem e começam a atacá-lo, mas ele revida, controla as emoções de todos ali, fazendo todos sentir um medo gigante, até mesmo Arion, mas Manto Negro o protege, e logo em seguida ele some dali. Ele aparece em um lugar totalmente escuro, onde uma voz diz que ele vai obedecê-lo, e ao se negar, o dono daquela voz remove seu rosto, assim fazendo ele ser prisioneiro de suas próprias emoções. Ele entra em pânico e aceita a ordem. Em Atlântida, o Pária explica que ele é o sinal de tudo. Sua chegada anuncia o fim do universo, que esta é sua maldição, por um ato maligno que ele cometeu. Então acontece de novo. Ele chora por ter que ver mais um universo morrendo. Enquanto isso, no satélite do monitor, enquanto ele estudava o jovem Luthor, o seu inimigo usava sua influência para controlar a precursora. Ao analisar o garoto, o monitor fica espantado, pois vê que ele possui matéria positiva e negativa dentro dele, que esse menino é a chave para acabar com tudo isso. Então, o inimigo do monitor ordena que a precursora mate o jovem Luthor. E quando ela sai, o Pirata Psíquico diz que ela não é confiável, pois ele sente dúvida nela. Mas o inimigo do monitor diz não se importar, pois ele sabe que ela vai matar o monitor, e isso já é razão suficiente para que ele a deixe viver. Enquanto isso, no futuro da Terra 1, o Flash está vendo os efeitos da antimatéria destruir sua realidade. Então ele tem uma ideia. Enquanto os jovens titãs veem esta ameaça e tentam pará-la, mas infelizmente eles não são o bastante. Então Superman e Batman aparecem para ajudá-los. Eis que acontece de novo. O Flash aparece diante deles. Ele explica que reduziu as vibrações internas dele para que ele conseguisse voltar a essa era. Ele vai avisar que o futuro está de pernas pro ar. Mas novamente, antes que ele conseguisse terminar a mensagem, ele some diante dos olhos de todos. O monitor está ali, vendo a antimatéria consumir todos os mundos em todas as eras. Ele está cada vez mais fraco, mas decide que chegou a hora de colocar seu plano em prática e usar seus dispositivos para pará-la. Pária visita mais um mundo, mas desta vez ele consegue salvar uma vida, de Lady Quark. A precursora sabe que é hora dele morrer, mas mesmo sendo controlada, ela se segura. Tenta lutar contra as ordens de matar o monitor, mas ela não consegue controlar, e segue a caminho do monitor. No meio tempo, os Homens das Sombras se juntam, formando uma criatura gigante,
em todos os mundos, em todas as eras. Todos ficam parados em choque, sem saber o que fazer, apenas olhando com medo para aquele monstro. O monitor continua vendo todos os mundos serem destruídos. A cada mundo que morre, ele perde energia, e seu inimigo ganha força. Eis que, finalmente, quem ele esperava chega. Mas quando Pária ia se apresentar, o monitor explica que ele já o conhece. Que, na verdade, foi ele que fez o Pária estar vivo todos esses milênios, pois ele já tinha previsto tudo isso, e viu que ele tinha um grande papel a cumprir. Então ele explica sobre os dispositivos dourados. Todo o multiverso ocupa o mesmo espaço, mas os mundos vibram em frequências diferentes. Isso permite que existam inúmeras versões do mesmo planeta. Suas máquinas vão fazer que todos os mundos vibrem em uma única frequência, ou seja, vai tornar todo o multiverso em um só. E mesmo estando fraco, ele fica ali, parado, esperando seu fim. E então a precursora aparece, sendo controlada, tentando se segurar, mas não consegue. Ela ataca o monitor, o matando. Após o ataque, a precursora cai. Pária vai em direção ao corpo do monitor, sem ter como ajudá-lo. Apenas ali, esperando que aquela névoa branca apagasse tudo. Então, a Terra 1 e a Terra 2 morrem. Lá ela aparece chorando, em ver que aquilo realmente aconteceu. Ela pensou que era um pesadelo. Ela nunca mataria o homem a qual ela lhe devia a vida. E nessa hora aparece uma mensagem do monitor, dizendo para Layla não se culpar, pois a morte dele já estava destinada a acontecer. Ela precisava acontecer. Após sua morte, toda a sua energia foi transferida para os dispositivos, serviu de combustível, e momentos antes da sua morte, ele acionou todos eles. Ele explica que a partir da sua essência foi criado um nuloverso, onde estão temporariamente a Terra 1 e 2, mas ele disse que as vibrações que separam os planetas estão diminuindo, e assim que os dois planetas ocuparem o mesmo espaço e tempo, um vai destruir o outro. Com isso, Alex Luthor chega, e disse que eles devem honrar o último pedido do monitor, e salvar o multiverso. Quando descobre isso, o inimigo do monitor fica furioso, e leva Flash para seu esconderijo. Ordena que o pirata psíquico o deixe apavorado. Tudo está um caos. O passado, o presente e o futuro existem de uma vez só. Então Layla, Pária e Alex juntam todos, e explicam que precisam da ajuda deles. O inimigo busca destruir todos os universos de matéria positiva, e que para evitar isso, eles devem unir todo o multiverso em apenas um, usando os dispositivos do monitor. Mas todos continuam desconfiados, pedem para voltar para seus mundos, e assim que confirmarem que isso tudo é verdade, eles vão voltar para salvar os universos que restarem. Um grupo de heróis aceita seguir em frente com a missão e salvar o multiverso. Mas algo inesperado acontece, e o satélite do monitor começa a se autodestruir. E enquanto comemora, ele vira para Flash e revela sua identidade. Podem me chamar de Monitor, e em breve eu serei o dono de tudo que vive. E para garantir a sua vitória final, o Monitor amplia o poder do pirata psíquico para que ele assim controle as emoções de todos os últimos 3 planetas que existem. Enquanto isso, os heróis lutam para sobreviver no que resta do satélite. Eis que Alexander Luthor começa a usar o satélite para arrastar os últimos 3 planetas para o Nuloverso. Mas ao saber que isso ia custar a vida do garoto, a precursora o ataca. E como uma forma de compensar pelos seus erros, ela o faz, dando sua vida em troca. Ela mantém as terras a salvo por enquanto. No meio tempo, o pirata psíquico deixa todos os 3 planetas insanos. Heróis contra heróis. Eles até sentem que estão sendo controlados, mas não conseguem parar. Mas então, a precursora tira esses 3 mundos de perto da nuvem de antimatéria, assim os protegendo da morte certa. Sendo assim, mais 3 terras se juntam ao universo nulo. Mas somente a precursora morreu. Lá ela continua viva, preocupada junto de Alexander, pois agora são 5 mundos se fundindo lentamente. E assim que se fundirem por completo, eles vão se destruir. Eles ficam ali, isolados acima do Nuloverso. Mas Pária aparece. Eles planejam uma forma de parar o plano do monitor. Eles pegam um representante de cada terra para explicar tudo o que aconteceu. A crise teve início há 10 bilhões de anos atrás, em um mundo chamado Oa,
Eles eram seres perfeitos de grande sabedoria, mas entre eles tinham aqueles que buscavam o mal. Em sua incansável busca pela origem do universo, Krona descobriu algo, uma imagem em um satélite, o que parecia ser uma mão gigante, segurando um aglomerado de estrelas. Então algo destruiu seu computador. Ali, algo novo nasceu, algo maligno. Ali nasceu o universo antimatéria. E o que era um se tornou muitos. Foi assim que o multiverso nasceu. O único planeta que não tinha uma cópia era Oa, pois ele já tinha uma versão na antimatéria, chamada de Quard. Como punição, Krona iria virar energia para vagar pelo universo e não poder fazer mal a ninguém, mas ele sabia que ele libertou algo e que Oa iria pagar por isso. Por se sentirem culpados pelo feito do seu irmão, eles criaram os Caçadores, robôs que patrulhavam o universo, assim os protegendo, mas logo foram substituídos por seres vivos. A energia deles alimentou uma bateria, e assim eles deram um anel para cada um de seus guerreiros. E esse foi o início da Tropa das Lanternas Verdes. Aconteceu uma guerra civil em Oa, pois existiam pessoas que queriam usar seus poderes para acabar com o mal, não apenas contê-lo. Eles construíram armas de grande destruição, e se chamavam de Controladores. Oa e Quard, matéria e antimatéria. Nestes satélites nascem nova vida. Em uma delas, o Monitor, e na outra, o Anti-Monitor. Opostos. Em busca de poder supremo, o Anti-Monitor criou um exército de guerreiros, e dos seus melhores guerreiros, ele transformou em seus demônios das sombras. Criaturas que os heróis lutaram no começo da crise. E com sua fome insaciável por poder, ele dominou o universo antimatéria. Até o dia que ele notou que não estava sozinho, que existia um oposto seu, e um universo a ser dominado. Enquanto isso, o Monitor, desde sua origem, estava estudando os segredos do universo. Mas ao sentir que existia um ser que era seu lado negativo, eles travaram uma guerra que durou 1 milhão de anos. Mas não teria como ela acabar com um vencedor, pois eles eram iguais, em força e poder. Mas em um ataque simultâneo, ambos ficaram inconscientes e imóveis. E ao saber disso, Superman pergunta quem libertou o Anti-Monitor, e finalmente entenderemos os pecados de Pária. Ele era o maior e mais sábio cientista do seu povo, e ele sabia disso. E ao descobrir sobre o multiverso, ele quis saber sobre a sua origem, mesmo sendo alertado pelo conselho que estava proibido de fazer isso. Ele seguiu em frente com seus estudos. Ele criou uma máquina que fez uma barreira que permitia que ele visse o universo da antimatéria de forma segura. Assim ele conseguiu assistir o início de tudo. Encantado com o que via, ele não percebeu que ele trouxe o fim. Matéria e antimatéria não podem existir juntas. Com isso, ele começou uma reação em cadeia que destruiu seu universo. Mas ele continuou vivo, pois estava seguro em sua barreira. Por milhões de anos ele ficou sozinho ali, até que essa explosão acordou o Anti-Monitor. E como seu universo de matéria positiva tinha sido destruído, o de antimatéria cresceu. Isso fez com que o Anti-Monitor ficasse mais forte. E ele percebeu que a cada universo que ele destruísse, ele ficaria mais forte. Mas naquela mesma explosão, o Monitor acordou. E ao notar os planos do seu irmão maligno, ele criou um globo de Nuloverso e colocou Pária lá, pois sabia que ele seria útil. O Monitor criou uma nave para poder viajar. E ao saber que de alguma forma o Pária sentia onde o mal ia se manifestar, ele o usava como guia para seguir e saber onde seu irmão atacaria. Mas a cada universo que o Anti-Monitor destruía, o Monitor ficava mais fraco. Então, o Monitor procurou por heróis em todas as terras, que conseguiriam lutar contra o seu oposto. E fez este plano. Pária seria o guia, apontando a direção de onde o Anti-Monitor estaria. E o jovem Alexander, que possuía controle sobre a matéria e antimatéria, iria abrir um portal para o outro lado. E assim ele o fez. Sendo guiados pelo Pária, eles atravessaram um portal para o universo de antimatéria. E eles chegam à fortaleza de pedra do Anti-Monitor. Ele os aguarda, e a única recompensa que ele dará àqueles que tentarem pará-lo será a morte. Ao entrarem, eles descobrem que a fortaleza está viva, e ela possui criaturas tão fortes que apenas com um golpe fazem até mesmo o Superman sangrar. Superman e Doutora Luz acham um coletor solar, que converte luz estelar em energia. O Anti-Monitor está usando ela para diminuir a diferença entre as vibrações entre as terras. Mas na escuridão ele se escondia.
e ataca Superman pelas costas. Ao escutar os gritos de dor do seu primo, Kara Zor-El aparece para salvá-lo. Ela usa toda a sua energia em uma luta que arranca boa parte da armadura do Anti-Monitor, e por isso ela deve morrer. Ela pede para que Doutora Luz salve seu primo e voa em direção ao Anti-Monitor com toda a sua força, jogando contra o coletor solar, e lá ela luta até o fim para derrotá-lo. Então, e por estar quase destruído, o Anti-Monitor precisa fugir. Todos ficam ali, parados, olhando, enquanto Superman perde a última da sua família. Não é justo. Ela não deveria ter morrido por mim. Onde ele está? Eu vou matá-lo! Mas o Superman da Terra 2 o acalma e diz que o sacrifício de Kara não foi em vão. Ela deu a eles a chance de continuar lutando. Todos escapam dali. A fortaleza é destruída. Os 5 universos ficam congelados no tempo e espaço. E Superman dá a sua prima um funeral. Enquanto isso, longe dali, na nave do Anti-Monitor, o pirata psíquico percebe que ele falhou com o Anti-Monitor e teme por sua vida, pois seus poderes ainda não voltaram. E eis que aparece o Anti-Monitor à sua frente, com uma nova armadura, dizendo que ainda precisa de sua ajuda. Darkseid vigia tudo isso. Ele desviou as energias de Apocalipse para deixá-la escondida. Ele vai esperar o confronto final desta batalha. Se os heróis vencerem, ele não vai precisar fazer nada. Agora, se eles perderem, o Anti-Monitor vai estar muito fraco para revidar. Assim, vai ser mais fácil para ele derrotá-lo. O Anti-Monitor está em Quart, construindo um canhão de antimatéria. Quando completo, ele vai usar este canhão para destruir os últimos 5 universos. Flash consegue se soltar. Ele derruba o pirata psíquico e o guarda que o vigiava, mas o pirata psíquico consegue lançar medo no Flash. Flash pede o controle. A ira de ter se tornado um brinquedo para o pirata o deixa louco e ele o ataca sem piedade. O pirata pediu para que ele parasse, mas o Flash disse que ele tinha planos para ele. Ele leva o pirata psíquico para todos os guardas do Anti-Monitor e os fazem sentir ódio dele, assim o atacando. E após usá-lo, o pirata tem medo da morte e pede ajuda, mas Flash o deixa ali. Afinal, ele ajudou o Anti-Monitor a destruir milhares de universos. Ele merece tudo de ruim que vai lhe acontecer. Então, Flash entra no canhão de antimatéria e se depara com a fonte de energia dele. Eu posso sentir que a máquina está drenando minhas forças. Eu não tenho muito tempo, mas eu sei o que vai acontecer comigo se eu fizer isso. Porém, eu não tenho escolha. Então Flash corre, como nunca correu antes. Ele sente suas pernas ficando pesadas, mas ele não pode ceder à dor. Mamãe, papai, eu amo vocês. Iris, não se esqueça de mim, do quanto te amei. Ao sentir que o canhão de antimatéria está sendo danificado, o Anti-Monitor levanta furioso. Ele descobre que o Flash está dentro da sua máquina e vai matá-lo por isso. Eu tenho que continuar. Continue correndo, Barry. Não importa o quanto isso está doendo. O Flash começa a correr tão rápido que começa a voltar no tempo. Socorro! Alguém me ajude! Barry consegue. Ele destrói o canhão e dá sua vida para salvar o multiverso. O Anti-Monitor fica furioso. Vai para seu universo e drena toda a energia de antimatéria de 1 milhão de mundos. E como se essa ameaça já não fosse o suficiente, Brainiac junta forças com Lex Luthor da Terra 1 para recrutar os maiores vilões do multiverso, para começar uma guerra. Enquanto Alex, Layla e Paria estão nas Nações Unidas, para explicar o que está acontecendo com o multiverso. Mas durante seu depoimento, Paria some. Meu Deus, mais um mundo vai morrer. Brainiac aparece e diz que ele e seus supervilões dominaram 3 terras, e que eles exigem que as 2 últimas se entreguem. Os vilões criaram barreiras que separam a Terra 1 e 2 dos outros mundos. Então os heróis usam a única forma de atravessar tal barreira. Wally e Jay reconstroem a esteira cósmica. Então ambos começam a correr nela. Eles correm tão rápido que somem, assim abrindo o portal para as outras terras. Os heróis começam uma guerra, passando terra após terra, lutando contra inúmeros vilões. Mas em meio a essa guerra, Spectro aparece. Parem! Enquanto lutam, o fim de todos os universos está próximo. Ele conta que o Anti-Monitor foi para o início da vida, para a aurora dos tempos, e de lá ele vai mudar o curso da história. Não vai existir mais matéria positiva, apenas negativa, e toda a vida será eliminada. Todos se encontram no Vale da Morte. Hip Hunter traz a sua máquina do tempo, e todos voltam, heróis e vilões. Ao chegarem, eles dão de cara com o Anti-Monitor,
que já estava esperando eles. Ele mantém Pária como prisioneiro. Pária grita para que todos fujam dali. Então o Superman da Terra 1 ordena, e todos atacam o Anti-Monitor com todas suas forças. Enquanto isso, os vilões vão para Oa, no momento quando Krona descobriu a origem do universo, para tentarem pará-lo, mas facilmente são derrotados. De volta ao ataque ao Anti-Monitor, ele drena a energia de todos os heróis. Ele vai ser o início dos tempos. É a mão dele que Krona vai ver em sua pesquisa. Mas ao estender sua mão através do portal, ele sente que alguém está resistindo a ele. Spectro segura o braço do Anti-Monitor para pará-lo. Assim como o Anti-Monitor absorveu a energia dos heróis, Spectro estava absorvendo a energia dos feiticeiros. E neste momento, a tela de Krona aparece. E quando Krona abre a janela e aponta para o início da criação, mas antes que ele conseguisse ver, Spectro suga toda a energia dos feiticeiros, o que faz com que seu corpo não aguente. Ele grita de dor, e o universo ao seu redor explode. E com isso o universo foi criado. O que eram muitos, se tornou apenas um. Com tudo o que aconteceu, essa Terra possui muitos heróis que pertenciam a universos diferentes. E por isso, Superman leva o da Terra 2 para a casa de Jay Garrick, onde se encontram com Kid Flash, para assim abrirem um portal para a Terra 2 e ambos possam voltar para o seu mundo. Mas não existe mais Terra 2, apenas um vazio, uma única Terra. A Precursora aparece, dizendo que este mundo ainda está em perigo. Ela ganhou seus poderes novamente com o renascimento do universo. Ela explica que agora existe apenas uma Terra, um universo, que tudo que conheciam não existe mais. Uma tempestade se aproxima. Pária começa a sumir novamente, sentindo o mal surgir. Os dois Supermans descobrem que eles não estão mais no universo de matéria. O planeta foi deslocado para outro lugar. Nisso, eles olham para cima e... Bem-vindos ao universo de antimatéria. Bem-vindos ao seu fim. Superman usa sua visão telescópica e vê o caos nas ruas. A Precursora aparece e leva ambos para o confronto final. Brainiac, com um grupo de heróis, vai pedir ajuda a Darkseid. Eles chegam a Quad, então Pária fica espantado, dizendo que a força do mal está próxima. Ele estava certo, o Anti-Monitor está ali. Eles o atacam inúmeras vezes, mas nem sequer conseguem fazer um arranhão. Então a Precursora mostra para a Doutora Luz que o Anti-Monitor está tirando a sua energia das estrelas, e ela pede para que ela absorva a energia solar e converta ela em energia. Isso deve ser o suficiente para atacar o Anti-Monitor. Então ela o faz, absorve, assim deixando o Anti-Monitor fraco. Agora é a vez de Alex. Ele ataca o Anti-Monitor diretamente, absorvendo a sua antimatéria, mas isso ainda não é o suficiente. Então a mulher negativa usa seu poder, ela queima ao tocá-lo. Esse ataque triplo começa a deixá-lo fraco, então todos o atacam diretamente, dando tudo de si. Então chegou a hora. Doutora Luz usa toda a energia que ela drenou em um raio mortal. Assim, o Anti-Monitor cai. Seu corpo explode e queima debaixo da armadura. O poder de Alex, junto com o que ele absorveu do Anti-Monitor, é o suficiente para ele abrir um portal e tirar a Terra desse universo de antimatéria. Então ele abre o portal. Os heróis começam a fugir, mas a esfera onde eles aprisionaram os demônios das sombras estava indo em direção ao corpo do Anti-Monitor. Então mais uma vez ele se levanta e solta uma rajada tão forte que mata a Mulher Maravilha. Ao ver aquilo, Superman da Terra 1 e Lady Quark perdem o controle e vão em direção ao Anti-Monitor, mas o Superman da Terra 2 os ataca e dá a eles para que possam ser levados para a segurança fora dali. Então sobra apenas ele, Superman contra o Anti-Monitor. Então Superboy joga Superman e Lady Quark para fora da antimatéria. Superman arremessa uma lua no Anti-Monitor, mas nem mesmo isso o para. Então Superboy se junta à batalha, mas o Anti-Monitor usa toda a sua força e esmaga os dois. Vendo isso, Darkseid não tem escolha. O próximo alvo do Anti-Monitor vai ser Apocalipse. Então ele usa Alexander Luthor como conduíte e lança uma rajada de energia. Por estar fraco, o Anti-Monitor é devastado e jogado em uma estrela que ainda está queimando. Mas Superman não aguenta mais aquilo. Então ele voa com toda a sua força e dá um soco no que resta do Anti-Monitor, jogando ele para dentro daquele sol. O sol começa a explodir e vai destruir tudo em um raio de 1 milhão de quilômetros. Superman e Superboy abraçam a morte, após finalmente serem vitoriosos. Mas Superman da Terra 2 escuta a voz da sua luz. Então Alex explica que ele aguardou dentro de si, que ele é um túnel para um lugar melhor. E assim ele diz para que eles entrem e sigam este túnel.
Assim eles o fazem, sumindo. E aqui descobrimos algo. A Mulher Maravilha não morreu atingida pelo golpe do enfraquecido Antimonitor, e sim foi mandada de volta ao tempo. De mulher para menina, de menina para bebê, e de bebê para argila. Pois ela não nasceu, e sim foi criada. E onde uma lenda morre, outra nasce. Wally West assumiu o manto de Flash, em memória do sacrifício de Barry. Com o fim do multiverso e início da nova Terra, agora só há um passado. A vida nunca para, ela deve sempre seguir adiante. Não devemos nunca nos esquecer do passado, mas devemos contemplar o futuro, pois é lá que vamos passar o resto de nossas vidas. É isso aí, pessoal. Eu ia trazer o Planeta Hulk, mas eu fiz essa história antes, porque estavam pedindo tanto que comecei a ficar com medo de apanhar na rua. Eu preciso da ajuda de vocês com uma coisa. Eu sei que eu demoro para trazer vídeo para o canal, mas é devido à rotina corrida de trabalho e estudo. Espero que entendam, mas não se preocupem. Sempre que possível, eu vou fazer vídeo e trazer para vocês. Então, resumindo, eu espero que eu possa contar com a paciência e compreensão de vocês. Para aqueles que curtem terror, tem um vídeo para indicar para vocês. Fiz um projeto junto a um canal de um amigo. Peço que deem uma olhada. Ele não é apenas um vídeo, mas também um jogo. No final de cada parte, você escolhe um rumo que a história vai tomar. Isso é tudo, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe um like. E se curtiram o conteúdo e querem ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!